Estamos em Apocalipse, capítulo 11, e vamos continuar o nosso estudo a partir do versículo de número 3. Dê uma rápida pausa no vídeo, faça sua oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender o que vou dizer aqui e volte para continuarmos o nosso estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se e deixe o seu gostei. Apocalipse 11, 3. Jesus falando: Darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Eu já comentei que quem fala aqui é Jesus. Se não soubéssemos disso, saberíamos agora na leitura deste versículo. Porque somente Jesus poderia dizer: darei às minhas duas testemunhas. Por quê, professor? Porque Jesus mesmo se referiu aos seus discípulos como suas testemunhas a pregar pelo mundo. Veja só, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, essas duas testemunhas representam os discípulos de Cristo, ou seja, a própria igreja. Continuando o versículo: que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. A igreja, ela vai ser perseguida pelos não crentes durante todo esse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Mas ela não ficará parada. Ela ficará pregando o evangelho, enfatizando a mensagem da necessidade de arrependimento. Você sabe que pregar necessidade de arrependimento faz parte da pregação do evangelho. É preciso se arrepender dos próprios pecados e aceitar Jesus como Salvador. Justamente porque a pregação evangelística contém esse conteúdo de arrependimento, as duas testemunhas, elas se vestem de pano de saco. Isso ocorre devido ao fato de que é um costume dos judeus, quando estão de luto, ou pelo menos era um costume deles na época do Antigo Testamento e no início do Novo Testamento também, quando eles estavam de luto ou queriam demonstrar para Deus a humilhação dos arrependidos, conforme Gênesis 37, 34, olha o que diz lá. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Viu só? Era um costume judeu, tá passando um sofrimento muito grande, quer se humilhar diante de Deus pedindo socorro. O que eles faziam? Eles se vestiam de pano de saco. Era para dar aquela ideia de que eles estavam abandonados, se sentiam abandonados, se vestir de pano de saco. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo 27 e 29 diz: Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Então, usar pano de saco não era algo feito só no momento de luto, mas também quando se queria demonstrar um estado de humilhação diante de Deus, para que Deus fizesse alguma coisa, para que Deus socorresse. Você sabia que alguns povos da antiguidade, além de Israel, eles também adotavam esse costume? Por exemplo, os ninivitas. Lá no livro de Jonas, capítulo 4, versículos 5 a 10, diz assim: Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive: por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Veja que o medo de serem punidos por Deus foi tão grande que até mesmo os animais entraram aqui na situação. Até os animais foram como que obrigados a participar do jejum
do sofrimento. Versículo 9: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Professor, o fato de os animais terem participado do jejum, terem usado pano de saco, isso aí é uma instrução que a Bíblia está nos dando para fazer em nossos dias? Não. Isso aqui é um aspecto descritivo do texto. O texto não está nos mandando fazer isso, está apenas descrevendo o que eles fizeram. Na verdade, se você prestar atenção, isso quer dizer simplesmente que eles estavam com tanto medo, tão apavorados, que acharam que envolver os animais de alguma forma contribuiria para tocar o coração de Deus. Só isso. Versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Uma pergunta agora: por que a igreja é simbolizada aqui, neste versículo, por duas testemunhas? Você tem ideia? Isso acontece porque foi assim que Jesus mandou seus discípulos saírem pregando o evangelho. Lá em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 1. Ele mandou a igreja pregar o evangelho de 2 em 2. Lucas 10, 1 a 3, diz assim: depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Ah, professor, e eu achando aqui que esse negócio de ir pregar o evangelho de 2 em 2 era coisa de testemunho de Jeová. Não, se você olhar na Bíblia, Lucas capítulo 10, você vai ver que Jesus mesmo ordenou aos seus discípulos que fossem pregar de 2 em 2. No versículo 4, nós temos outras comparações que são feitas a essas duas testemunhas. Veja só, versículo 4. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Bom, nós já sabemos que as duas testemunhas simbolizam a igreja. Mas por que elas são chamadas aqui de duas oliveiras e dois candeeiros? Se você voltar lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, você vai ver Jesus chamando a igreja de candeeiro. Lembra? Então, nós já sabemos agora que as duas testemunhas simbolizam a igreja, que o candeeiro também simboliza a igreja, e por este versículo 4, que a oliveira também simboliza a igreja. De fato, a oliveira no Antigo Testamento, ela já representava o povo de Deus. Veja só, Jeremias 11, versículos 15 a 17. Que direito tem na minha casa a minha amada, ela que cometeu vilezas? Acaso, ó amada, votos e carnes sacrificadas poderão afastar de ti o mal? Então saltarias de prazer. O Senhor te chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora a voz de grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e consumiu os seus ramos. Porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal, pela maldade que a casa de Israel e a casa de Judá para si mesmas fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Veja que tanto a casa de Israel, o reino do norte, quanto a casa de Judá, o reino do sul, são chamados aqui de oliveira verde, o que confirma que o povo de Deus era identificado com a oliveira. Em Oséias capítulo 14, versículos 5 e 6, temos escrito: serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio, e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano, e estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e sua fragrância como a do Líbano. Quantas figuras para a igreja aqui, não é? Diz que Israel será como orvalho, florescerá como lírio, lançará suas raízes como cedro do Líbano, vai estender seus ramos, e o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância ou seu perfume
vai ser como do Líbano. Deus, através dos escritores inspirados, não poucas vezes lança vários e vários elogios por meio de poemas. Isso é coisa de quem ama. Deus ama o seu povo. O Novo Testamento confirma essa metáfora da oliveira como símbolo do povo de Deus. Sabe onde? Romanos 11, versos 11 a 24. Vou ler aqui apenas alguns versículos. Olha o versículo 16. E, se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Veja só, Deus chamando de novo o seu povo de oliveira e dizendo que ele é a raiz que sustenta essa oliveira. Versículo 19. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado, sempre utilizando a linguagem de comparação entre o povo e uma oliveira. Olha o versículo 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Versículo 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Enxertados onde? Na oliveira, é óbvio. Pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Quem faz parte do povo de Deus está enxertado na oliveira. Essa é a simbologia aqui, faz parte da oliveira. Isso me faz lembrar também as palavras de Jesus, lá em João capítulo 15, quando ele diz que é a videira. Olha só, ele fala: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. A mesma ideia. Falamos sobre oliveira, ali Jesus fala sobre videira. Você viu só quantos símbolos existem só para representar o povo de Deus? Até aqui no Apocalipse nós vimos o quê? Quantos símbolos representando o povo de Deus? Nós vimos o santuário de Deus, a cidade santa, as oliveiras, os candeeiros. Sabe por que isso é importante? Prestar atenção nessas coisas? Porque toda vez que aparecer na Bíblia essas figuras, nós já sabemos com que relacioná-las. Isso é importante. Versículo 5. Se alguém pretende causar-lhes dano, causar dano a quem? Às duas testemunhas, à igreja. Olha o que acontece. Sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Ué, será que a igreja vai virar um dragão aqui? Porque fala, se alguém pretende causar dano às testemunhas, que simbolizam a igreja, né? Vai sair fogo da boca das testemunhas e vai devorar os inimigos. E ainda acrescenta, sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Por que que nós temos isso escrito aqui? O que significa isso? Esse poder que é mencionado aqui, ele nos faz lembrar do profeta Elias. Você se lembra ali do começo do livro de 2 Reis, quando uma tropa de soldados foi atrás de Elias e Elias estava em cima de um monte? Então Elias falava contra os inimigos de Deus e Deus mandava o juízo por meio do fogo. O fogo descia na tropa, matava todo mundo. Aí veio outra tropa, aconteceu a mesma coisa. Até que uma última tropa chegou e pediu misericórdia. Pediram para Elias descer do monte e acompanhá-los, mas eles estavam apavorados de Elias falar de novo e Deus fazer descer fogo. Quando o texto diz aqui que se alguém quiser fazer mal à igreja, vai sair fogo da boca da igreja, simplesmente quer nos ensinar que assim como Deus esteve com o profeta Elias no passado, ele está conosco hoje. A igreja, em sua missão profética de falar a palavra de Deus ao mundo, ela pode ir com confiança. O mesmo Deus de poder que esteve com o profeta Elias está conosco. É esse o ensinamento aqui. Assim como Deus no passado ouvia os profetas, os homens de Deus, da mesma maneira ele ouve a sua igreja hoje. Ele está sempre atento à oração do seu povo em apuros e sempre estará
pronto para nos vingar. Não foi exatamente isso que nós vimos quando estudamos as trombetas aqui em Apocalipse? As trombetas de advertência. O mundo pode zombar da igreja, pode zombar dos crentes e pode agir contra eles. Pode agir contra nós, mas as trombetas sempre estarão tocando, anunciando o juízo de Deus contra aqueles que se levantam para destruir a igreja. Isso nos traz à memória a perseguição do apóstolo Paulo antes de se converter. Ele perseguia os crentes para tudo que é lado. Contudo, quando ele estava na estrada para Damasco, Jesus lhe apareceu numa visão e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E nós sabemos que ele não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo a igreja. Mas Jesus falou aquilo porque perseguir a igreja é perseguir nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mesma ideia está aqui no versículo 5. Se alguém pretender causar dano aos filhos de Deus, certamente, e isso é Jesus quem diz, deve morrer.